influência, né? E seguindo nessa linha, né, você gravou um disco sensacional, né? É um EP sensacional, que inclusive você considera um dos melhores da sua trajetória, com arranjos maravilhosos, um rock progressivo, também uma influência do Carlos Santana também nesse trabalho. Tem, também é. Né? Na verdade tem sim. Gravou uma versão maravilhosa de Construção do Chico Buarque. Queria que você falasse um pouquinho do Pelos Caminhos do Rock. Isso foi um trabalho que eu considero um trabalho de... Sabe quando a pessoa atinge a maturidade, sabe? Você chega num ponto, quando uma fruta pode ser bem colhida porque já está no ponto. É o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei no momento, depois de tantas experiências de coisas, cada vez fazendo coisas mais importantes, mesmo que não estivesse sendo reconhecido, mas não importava. O momento do Brasil era um momento diferente, muito misturado com política, com aquela coisa toda, e o pessoal não se ligou muito naquelas coisas que eu fiz. Quando eu fiz o Pelos Caminhos do Rock, a ideia foi o seguinte: um diretor que era chamava Gil Beltrán, que era o diretor da S.A. Vito, lá na Espanha. Ele chegou à presidência, e da presidência da América Latina ele veio para o Brasil. E aqui ele veio como presidente, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E eu achei estranho, porque aquele diretor chegou e de repente ele mandou me chamar. Eu falei, pá, vai me botar na rua, só pode ser. Porque ele chegou para mudar tudo, né? E aí ele me recebeu muito bem e contou a história para mim, muito interessante, da vida dele. Olha, eu comecei como um produtor na Espanha, no comum, consegui fazer alguns discos que venderam um pouquinho, eu fui me fixando na S.A. Vito, ele era um cubano, e aí um dia caiu um disquinho seu na minha mão. É mesmo, é um disco seu. Você gravou na Odeon, Meu Limão, Meu Limoneiro. Eu peguei um cantor que tinha lá e falei, você vai gravar isso aqui igualzinho, batida e tudo. Vendeu 1 milhão de cópias. Naquela época 1 milhão de cópias era muita coisa. E por causa desse trabalho, eu cheguei a diretor da S.A. Vito e depois a presidência. E hoje estou aqui. Quando eu vi o seu nome aqui, eu mandei chamar você porque eu não aguentei. Você fez parte da minha vida. E eu quero retribuir isso aqui dentro da S.A. Vito. O que você quiser que nós vamos fazer. O seu sonho aqui vai ser realizado. Foi quando eu fiz esse disco, Pelos Caminhos do Rock. E ele falou, eu quero lançar você no mundo. Então me faça 2 músicas em castelhano. Porque nós vamos abrir a porta dos Estados Unidos através dessas 2 músicas. E eu fiz as 2 músicas, que peguei o meu parceiro, que era o Tony Ozanam, que me produzia, tocava guitarra comigo. E aí ele fez o Abracadabra, que era uma salsa lá tipo Santana, e fez o San Juan de Porto Rico, que fez sucesso em Porto Rico e tudo. E aí, quando o disco estava quase pronto, ele montou todo um esquema de lançamento desse disco, uma excursão por todo o Brasil, eu ia fazer, custeada pela S.A. Vito. Nesse meio termo, ele foi chamado nos Estados Unidos e assumiu lá a presidência. Mas quando ele foi, ele falou para mim, olha, Eduardo, lembra aquele negócio dos 24 canais? Quando ele me conheceu pela primeira vez, ele falou, para a sua gravação. Não quero que você grava nesses canais que está aí. Eu vou trazer uma mesa Nive de 24 canais, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E você vai ser o primeiro a gravar nessa mesa.
Eu achei que era uma coisa demais, né? Mas 2 semanas depois, chegou todo aquele equipamento. Por isso que eu gravei o meu primeiro disco. A primeiro artista brasileiro a gravar em 24 canais fui eu. Aí, o que aconteceu? O Gil Beltrán montou todo esse projeto para lançamento do meu trabalho. Fantástico, tinha 2 Fantásticos, não era um não. Eu fazia um numa semana, na outra semana fazia outra música. Eram 2 músicas. Porque o Fantástico queria uma e a música de trabalho nossa era o Construção. E existia uma rixa lá entre a Globo e o Chico Buarque. E aí eles não queriam que tocasse o Construção. Mas depois, com um amigo meu, que era o Carlito Maia, que aliás foi ele que falou, vamos gravar, bota dentro do seu disco. E o disco estava assim, sabe, todo mundo comentando, todo mundo falando, saía nos jornais, página inteira. O nego ia lá, fotografava a gente dentro do estúdio, saía tudo quanto é jornal. Olha, vai ser o disco mais bem gravado do mundo, em 24 canais. Aí, pá. Quando estava tudo pronto ali, faltava meses, talvez um mês para o lançamento do trabalho, tudo esperando, o Gil Beltrán teve um problema. Ele foi para ser presidente mundial da RCA Victor e derrubaram ele lá. Ele com o presidente que levou ele, aquela coisa toda. E mandaram um cara para cá, que era argentino. E ele chegou, primeiro, quem é o cara que o Gil Beltrán também? Para com esse projeto. O que for do Gil Beltrán aqui é para abortar. Não vai sair. E ele cortou todo o meu projeto, cortou as verbas, cortou tudo. Eu tinha muitos shows já vendidos, eu fiz todos esses shows com prejuízo. Botei o ônibus na estrada e fui fazer pela honra, né? De fazer. Então esse cara me atrapalhou muito a minha vida. Mas não tenho bronca nenhuma, raiva nenhuma dele, não é? Porque ela continuou e graças a Deus hoje eu estou aqui falando com você. E a sua obra eu não sei onde é que ele está. Isso, e a sua obra maravilhosa está aí. É, exatamente. Graças a esse disco era para ser sucesso no mundo, se o Gil Beltrán não tivesse caído lá. E a ideia era essa mesmo, de botar as duas na parada, o Abracadabra e o San Juan de Porto Rico. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do encontro, né, ou dos encontros do rei do rock de Minas com o rei do Baião, que foi o seu primeiro ídolo. Primeiro grande ídolo e eterno, é meu ídolo sempre, né? Luiz Gonzaga. Eu, quando conheci Luiz Gonzaga, eu te falei, que foi através do alto-falante, eu falei isso. Acho que não. Você estava no Rio de Janeiro, aí você ouviu a voz dele mas cantando, antes né? disso, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, meu pai ligava um alto-falante na Rádio Nacional. E Pra todo dia de acordar a peãozada. E todo dia de manhã eu via o Luiz Gonzaga tocando, era bem cedinho ali, 5 horas, 6 horas da manhã, o Luiz Gonzaga cantava e tocava. E tinha um outro que fazia o programa com ele também, que era o Pedro Raimundo. Então eram 2 sanfoneiros, né? O Pedro Raimundo era mais só solo, né? E o Luiz Gonzaga cantava. E então aquele cara para mim era o maior ídolo da minha vida, porque tudo começou e eu sempre achei ele um talento. Se fosse nos Estados Unidos, aquele cara teria hoje estátua por todos os lados, como o Johnny Cash, que tem museu, que tem tudo, né? E como foi no Brasil, ninguém fala, mas esse cara inventou uma música brasileira que é uma música, vamos dizer assim, ela não tem interferência, ela é genuinamente brasileira, feita aqui, que é o baião, o chachado, o machixe. E ele foi o primeiro cara que trouxe isso para a grande mídia.
Então, eu era fã dele, assim, demais. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu tinha assinado aquele contrato, um dia eu tô andando ali na Cinelândia e vejo a voz dele, alto, assim, num alto-falante de um, de um caminhão. E ele estava em cima de um caminhão fazendo uma propaganda e cantando para aquela, como é que era o nome? Ponto Frio, Bonzão. Lembra que tinha um Ponto Aham. Frio? É. Rapazes, eu falei, não é possível. Eu saí correndo, correndo, fui correndo atrás daquele caminhão, fui correndo. Uma hora ele parou em frente ali na Rio Branco e o povo juntou lá e ele começou a cantar de cima. E eu fui parar lá embaixo, que é assim, olhando para ele. E aí uma hora ele parou e falou assim: para aí, menino, para aí. Tinha um menino aqui que tá perdido aqui, ó. Tá aqui na frente aqui. e, e eu, ô menino, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, senhor Luiz, eu sou o maior fã seu. Não tem mais ninguém que é mais fã. Então sobe aqui, moleque. Me puxou. E eu cantei com ele, Juazeiro, aquelas músicas todas, né? E aí começou assim uma grande amizade com ele, né? E ele é lá da terra dele. Minha mãe era uma grande criadora, conhecida no Juazeiro, na Bahia, aquela região toda lá do Nordeste. Meu pai criava jumento, burros e ficou famoso. E com o criatório dele onde entrava. E o Luiz Gonzaga falava comigo toda vez que ele me encontrava, que eu falei que era filho dela. Quando eu falei que era filho dela, ele falou, eu quero ir lá. E eu falei, vamos levar você, Luiz, que dia que eu posso? Eu arrumo uma verba lá na prefeitura. Só tem uma coisa, não ando de avião. E aí marcamos um dia, e eu já tinha o Renato Teixeira, estava produzindo um disco para mim, eu já estava entrando nessa linha mais do country music. E aí eu falei, Renato, o Luiz Gonzaga vai na minha fazenda. Ele falou, tá brincando. Vai, putz, eu quero ir, né, ver o show dele. Eu falei, não, eu vou arrumar um show para você fazer lá junto com ele. E aí arrumei lá com o meu parente lá, o Márcio Canguçu, era o meu sobrinho, que era o prefeito. Arrumei verba, arrumei tudo. E fizemos um encontro sensacional do Renato Teixeira na minha casa, com o Luiz Gonzaga e os músicos dele, eu com a minha banda. E foi uma maravilha, se tornou uma grande amizade. E eu tenho um orgulho muito grande disso, ter amigo do Luiz Gonzaga. E nessa passagem aí, ao visitar a fazenda na Aliança, Sim. ele acabou te dando a ideia, né, do nome da fábrica de burros, né? Foi. Como é que você sabe isso, hein, cara? Rapaz, O Luiz Gonzaga tinha umas coisas assim interessantes, né? Quem anotava mais as coisas era o Renato Teixeira, porque o Renato Teixeira é um poeta, né, um cara. E aí ele ficava sacando essas coisas todas do Luiz Gonzaga. Aí tinha, por exemplo, uma égua que nós tínhamos lá, que ela veio da Paraíba, e era uma égua de cancha reta, de corrida, recorde em 500 metros. E aí começamos a mostrar os animais dele, queria ver tudo, né? Ele sentado numa cadeira e vinha, tal, sentava e de repente puxaram a tal da gatinha. Veio aquela eguinha pisando na ponta dos pés assim, vixe menina, parece uma moça nua. E eram as coisas que ele falava. Aí, interessante, por exemplo, meu filho, Renato, lembra disso, e ele falou para mim, você não lembra? Não, eu não lembrava. Mas nós fomos passando as porteiras. E meu filho saltava do carro, o Dudu, ia correndo, abria a cancela. E ele achou aquilo interessante. A gente ia andando, cada porteira, antes do carro parar, meu filho já pulava fora, ia lá, abria a cancela. E foi até lá em cima. Quando nós voltamos, ele virou pro Dudu e falou, Dudu, quantas porteiras você fechou hoje? Você abriu hoje, quantas porteiras? Aí meu filho falou, não sei não, seu Luiz. Falou, meu filho, você precisa saber contar as porteiras. Quantas porteiras você tem que abrir? Porque é abrindo e fechando porteira que a vida vai levando a gente. Então eram coisas de filosofia pura, né? Então
E tinha uma interessante. Qual era mesmo que você estava falando que foi muito interessante? A fábrica de burros. A fábrica de burros. Aí nós fomos lá para o curral e começou a passar burro, né? E naquela época, minha mãe criava mais de 1000 cabeças de éguas. E nascia burro para danar. Era burro um atrás do outro, né? Porque a gente vendia aquilo pro pessoal, os usineiros compravam, os burros, né? Para o trabalho de pegar cana, essa coisa toda. E aí começou a passar burro na porteira. Passava burro. Uma hora ele falou: vixe, nossa senhora, parece até uma fábrica de burro. E aí, quando eu fui fazer aqui o projeto de meus burros, eu botei o projeto chamando Fábrica de Burros por causa disso. Não se espelho pra me pentear, botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na